boa noite a todos e a todas que fazem parte da Educação de Magalhães de Almeida. Sou Francisca Mendonça, estou supervisora do Polo 1 e irei relatar um pouco sobre as experiências vivenciadas na educação infantil nas escolas José Mariano, Bernardo Santiago e Bernardo Iria no ano de 2020. Irei iniciar falando um pouco sobre uma experiência que, acredito eu, que ela foi mundial, que foi o medo da doença coronavírus, que chegou de repente, que mudou toda a nossa rotina e nos pegou desprevenida. Doença esta que nem a ciência até então tinha uma explicação ou uma cura. A segunda experiência foi a comunicação. Nossa comunicação ficou muito inviável, pois devido ao respeito ao isolamento, ao distanciamento, nós, a escola, ficamos sem esse meio de comunicação, pois até então o único recurso mais seguro seria o celular, essa comunicação pelo celular. Mas nem toda a família tinha esse recurso e nem acesso. A outra experiência foi os desafios, que foram muitas incertezas. Veio o ensino remoto, uma novidade para a nossa educação, que nenhuma escola estava preparada também. Junto com o ensino remoto veio o uso das tecnologias, que serviram de auxílio para o nosso trabalho, mas nem todos os profissionais tinham habilidade para manusear esta ferramenta. E devido a tudo isso, vieram as dificuldades, tanto da escola como da família, porque nós, da escola, fomos tentando e sem ter essa comunicação direta com a família, ficou muito difícil para orientar as famílias, porque sabemos que a partir desse ensino remoto, os pais ou responsáveis são as pessoas mediadoras desse trabalho, por mais que a escola planeje. Sem a participação da família, fica bastante inviável esse ensino. A outra foi a participação da família nesse ensino remoto, pois sabemos que temos muitos pais que não sabem ler, que muitas vezes têm até a vontade de ensinar seus filhos, mas devido a não ter uma leitura fluente, fica muito difícil de auxiliar os seus filhos na hora da realização dessas atividades. Aproveito o momento para parabenizar todas as escolas, os professores, os pais, por terem tentado, por terem acreditado com tantos desafios. Agradeço também ao nosso secretário de Educação, Mário César, aos professores Fátima e Maestro pela oportunidade e muito obrigada. Olá, eu me chamo Clebiana Silva, sou professora da Educação Infantil há mais de 13 anos, professora concursada pelo município. Sou pedagoga, formada pela Universidade Federal do Maranhão, cursando psicopedagogia pela Universidade Uniaselv do Piauí e já estou no último ano de conclusão. Estou aqui para falar um pouco sobre esse novo contexto, na história, na nossa vivência. E falando um pouco sobre pandemia, quais foram as dificuldades, vamos falar assim, os pontos positivos e negativos enfrentados pelos professores nesse momento, falando de professor. Então, para mim, iniciando minha fala, eu quero começar dizendo que nesse novo contexto, eu tirei uma lição positiva para a minha vida.
nesse novo contexto de pandemia, eu pude acreditar mais ainda no meu potencial. Eu pude perceber a minha importância enquanto professora para as minhas crianças, para a sociedade, para a comunidade. Mesmo diante de tantas dificuldades, de tantos obstáculos, de tantas necessidades, até para nós mesmos, eu não me debrucei sobre as lágrimas, nem me debrucei sobre o medo, não me debrucei sobre as interrogações, mas fiz das interrogações, fiz do medo o meu travesseiro para que eu pudesse crescer. Posso dizer que não sofri tanto, não passei tantas dificuldades com a tecnologia, o qual precisamos para poder avançar nos ensinos remotos, porque eu já tinha essa consciência de que o professor, ele precisa estar inserido no meio em que ele é cabível, né? Que o professor, ele não pode parar no tempo. Ele jamais pode ficar na mesmice, naquilo que ele adotou como a sua sabedoria, mas que ele precisa ser constantemente pesquisador, investigador, e que ele precisa constantemente estar se reciclando. Então, antes que viesse esse novo contexto, eu já busquei me adaptar ao meio tecnológico, né? Buscando melhorias, buscando o melhor para dar às minhas crianças. Então, nesse meio, falando o positivo, eu aprendi que o professor, ele tem potencial para se reinventar. Que o professor, ele é muito mais do que apenas um professor. Então, na minha experiência, eu aprendi que eu nasci para ser professora, que eu amo a profissão que eu designei para minha vida. Por quê? Porque agora percebi e aprendi muito mais ainda a me desenvolver. Então, os pontos negativos nos serviu para crescer. Então, observo também, né, junto com os meus colegas, que mesmo eles tendo medo, com medo, mas eles lutaram. Então, nos pontos negativos, nós conseguimos hoje ser professor polivalente. Aprendemos a ser professor polivalente na teoria e agora, em um novo contexto pandêmico, estamos vivendo essa prática. É fácil? Não está sendo fácil, mas não é impossível. Então, como professora, eu me dirijo que todos os obstáculos, onde as famílias não têm internet, onde as famílias não têm aparelho celular, onde as famílias são analfabetas, mas todas, com a nossa ajuda, se reinventaram, né? Foi gratificante ver famílias interagindo, famílias buscando do professor como agir naquela situação. Então, foi gratificante porque aprendemos também com os pais, né? Aprendemos também a conhecer melhor ainda os pais de nossas crianças. Então, para concluir minha fala, eu quero dizer que a pandemia que nos trouxe o ensino remoto, ela teve seus pontos negativos, pontos positivos. Os pontos negativos, a própria doença, né, que afetou o mundo, que ninguém estava esperando, que ninguém espera. Então, esse foi o ponto negativo para a educação, a pandemia. Mas, porém, com a pandemia veio o ponto positivo, que hoje nós podemos observar que todos os professores, eles estão inseridos, né, no meio tecnológico. Aqueles que ainda não estão, mas estão tentando. Então, é tentar, não parar. Vamos tentar e continuar tentando e tentando, e nós sempre seremos vencedores, porque nós somos professores e vamos estar de mão dadas nesta luta. Concluo a minha fala com a fala de Paulo Freire, né?
onde ele diz que a educação, qualquer que seja ela, sempre será uma teoria do conhecimento. Então, eu concluo essa fala dessa forma. Qualquer que seja ela, em tempos que for essa educação, ela sempre será uma teoria do conhecimento.